Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham uma boa semana, que aqueles que estiverem recebendo esse vídeo no final da semana tenham um ótimo fim de semana também. Nós vamos dar início aqui à nossa guia 27 para as turmas de 8º e 9º anos, certo? Então, eu vou aqui relatar com vocês os objetivos da nossa videoaula. Nós vamos revisar os conteúdos da guia 21, 22, 23, 24 e 27. A guia 27 será dessa semana, então nós não vamos revisar, eu vou apenas passar para vocês o texto, certo? Então a gente vai ver mais a guia 21, 22, 23 e 24. A guia 25 não será passada na prova. Por quê, gente? Porque a prova de porque teve turmas, né, que pegou feriado e não viu a guia 25, então nós não vamos colocá-la na prova. Quem passou pela guia 25, que não foi feriado, ela vai ser cobrada como atividade, ok? Nós vamos fazer a correção da guia 26, apesar da guia 26 não estar como conteúdo de prova, ela vai ser corrigida, porque eu vi alguns erros que é importante a gente poder refletir e fazer corretamente a atividade. Nós vamos fazer também leitura e explicação da guia 27 e a explicação da atividade da guia 27. Ok, gente? Então vamos lá, preparem os cadernos, o lápis, a caneta para fazer algumas anotações que forem preciso. E se tiverem mais alguma dúvida, podem falar comigo no meu privado, preferencialmente no horário das suas aulas. Se não puder, assim que possível eu respondo vocês, porque existem outras demandas, as turmas estão nos seus horários e fica difícil responder sem ser no horário de vocês. Mas eu respondo sim, assim que possível, se for em outro horário. Revisão dos conteúdos, guia 21, 22, 23 e 24. Na guia 21, a guia 21 nós falamos sobre convivência, né? A importância de conviver consigo mesmo. Então, o que é que trata o texto? Né? Eu peguei alguns trechos dessas guias, não foi tudo, que é exatamente aquilo que vai ser cobrado na prova de vocês, que será realizada no final do mês de setembro, na outra semana. Né? Nós estamos na semana do dia 20 de setembro, né? Que vai até... Essa semana vai até o dia 24 de setembro e a prova vai se iniciar na segunda, né? Começa dia 27 de setembro e vai até o dia 1º de setembro, né? Que é sexta-feira, certo? Então vocês vão ver aí o calendário das provas de vocês, qual é o dia da prova de vocês, e aí vão realizar ou pelo Google Forms ou impresso. Né? Algumas turmas estão na escola, irão fazer na escola, outros vão fazer de forma remota também. Guia 21. Conviver com você é conviver com tudo que você é, de bom e de ruim, mas nós arrumamos diversos subterfúgios para fugir de nós mesmos, porque temos medo do que somos, ou não aceitamos o que somos, ou não sabemos quem somos. É ir descobrindo quem você é. É um relacionamento que pode ser muito positivo ou negativo. Então, essa é a forma de se conviver, né? Saber quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Nós fizemos até uma atividade sobre isso, para a gente poder pensar como nós realmente somos, né? E quem não sabe ainda, poder se descobrir nesse pensar. Guia 22. A arte de conviver consigo mesmo é encontrada na forma da expressão humana, acima da procura das necessidades vitais comum a todas as criaturas vivas. Ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano e uma forma de sabedoria prática que une conhecimento para dar forma à verdade de uma realidade da linguagem acessível à vista e ao ouvido. Na medida em que se inspira na verdade de nossa grandeza interior e no amor dos seres humanos, a que simplesmente Deus chama de você. Então, essa é a arte de conviver.
é você se encontrar, né? É você entender a riqueza que é a vida humana, que é o seu interior, né? Colocar em prática as suas experiências, colocar em prática, né, tudo aquilo que você é, né? Então, é muito importante pensar sobre isso também. Guia 23. Todos nós sabemos que temos direito. Bom, gente, a Guia 23 já vai falar sobre os direitos e deveres de todos os cidadãos, né? Então, vamos ver o que trata esse trecho do texto que vai estar lá na prova de vocês. Todos nós sabemos que temos direitos. Muitos de nós, no entanto, nos esquecemos que os direitos são irmãos siameses dos deveres. Assim, gozar dos direitos nos obriga a respeitar e cumprir os deveres. Os verbos que usamos nesses casos, gozar os direitos e cumprir os deveres, passam uma falsa noção de que é gostoso ter e usufruir os direitos, mas que é penoso cumprir os deveres, pois eles soam apenas como obrigação. Mas os deveres também podem e devem ser cumpridos com o mesmo prazer que o gozo dos direitos proporciona. Então, gente, os direitos e deveres, né, são muito importantes para a gente poder entender e conviver dentro de uma sociedade, né? Então, vocês até fizeram esse exercício de saber o que é direito, o que é dever em cada esfera da sociedade, como a escola, a família, a sala de aula, né? Vocês fizeram esse exercício e muitos puderam perceber que é importante a gente cumprir esses deveres e também partir desses direitos, né? Ter esses direitos também. Mas é como o texto diz, os deveres ele não é só uma coisa ruim, ele não pode ser considerado uma coisa ruim. Os deveres, eles são importantes para que todo mundo também tenha direitos, né? O meu direito, né, acaba quando eu estou infringindo, ou seja, quando eu estou tirando o direito do outro, né? Então, eu tenho o dever também de fazer com que o outro, de fazer com que a sociedade, né, ela seja boa para todos, certo? Guia 24. Opa, desceu demais. Vamos lá, na Guia 24. A Guia 24 vai falar sobre compaixão, né? Do latim compassione, pode ser descrito como uma compreensão do texto emocional de outrem. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações na qual uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Então, a compaixão, gente, vai tratar de uma forma de quê? De solidariedade, de uma forma de ajudar o outro, né? O estado emocional. Então, é muito importante a gente praticar esse ato de compaixão. Correção da Guia 26. Olha, gente, a Guia 26 ela não vai estar na prova, certo? Por quê? Porque a Guia 26 era apenas uma imagem, não tinha muito texto, então, o que vocês viram aqui na Guia 26 já era o que já tinham visto nas outras guias. Então, nós não vamos falar sobre a Guia 26. Outra coisa também sobre a avaliação. A avaliação, vai ter um texto para vocês pesquisarem. Então, esses textos que tem aí, que eu mostrei no vídeo, vai estar na prova de vocês, tanto na prova impressa quanto no Google Forms. E vocês vão poder pesquisar para poder realizar a prova, certo? Então, eu vou fazer aqui a correção da Guia 26, só para a gente poder tirar algumas dificuldades que alguns tiveram na hora da resolução da atividade, ok? Gente, quando eu falo de valor, eu estou falando de algo bom para a sociedade, algo bom para mim e para o outro.
Quando eu falo de valor, eu não estou falando um valor ruim, é um valor bom, né? Então, a primeira pergunta é: o que está fazendo o rapaz no primeiro plano à direita? Que valor ele está exercitando? Teve gente que colocou, e isso é válido, porque pode ser que a figura tenha dado a entender isso, mas teve gente que colocou que o rapaz, né, que esse que está aqui segurando o dinheiro, estava roubando dinheiro do outro rapaz que estava abraçando a menina. E isso não é um valor, né? Esse valor aí é devolvendo o dinheiro. É valor de quê? É valor de honestidade. Então isso aí era uma coisa boa. Se ele estivesse roubando, ele não está em direção à pessoa para devolver o dinheiro. Não é mesmo, gente? Se a gente fosse ver pela lógica, certo? Segunda questão. E a menina? Que valor ela está pondo em prática? Bom, a gente está vendo duas meninas, né? Ele não deixou claro aqui. E nas respostas de vocês, a gente viu isso mesmo, que uns analisaram uma menina e outros analisaram a outra menina. Não tem problema. Eu acho que é até mesmo uma menina, né, que está abraçando esse senhor. A gente não consegue nem identificar direito, né? Resposta: abraço, ou então ajudando o senhor cego, né? Então a gente pode ter o valor da solidariedade, da compaixão, ok? Terceira questão: há um senhor de chapéu perto do posto que está tomando uma atitude em relação à cidade. Que atitude é essa? Resposta: jogando lixo na lixeira. Valor de responsabilidade. Está aqui o senhor com chapéu na imagem, jogando lixo no chão. Isso é o que, gente? É ser responsável pela cidade, né? Eu vou cuidar da minha cidade. Eu tenho responsabilidade sobre ela. Se eu não quero amanhecer um belo dia e ver minha rua suja, por que eu vou sujar? Não é mesmo? Então, se todos pensassem assim, as ruas estariam mais limpas. Quarta questão: o rapaz magrinho ao lado do ônibus também está praticando uma atitude exemplar. Que atitude é essa? E qual valor se relaciona a ela? Ajudando uma senhora a subir no ônibus. Valor também da solidariedade. Ó, tá aqui o rapaz com o braço, né, indicando que está ajudando a senhora a subir do ônibus. Isso é um valor, gente, é o valor da solidariedade, né? Agora nós vamos aqui para a guia 27, que diz o quê? A política como convivência. Pessoal, agora, né, a partir da guia 27, aí depois da nossa avaliação, nós vamos estar analisando as questões políticas, sociais, de responsabilidade, porque todo esse semestre nós estaremos estudando, né, sobre a convivência com o outro, estaremos estudando sobre a solidariedade, né, o conviver consigo mesmo e também a cidadania, né? Então aqui a gente vai estudar sobre a cidadania. A gente vai começar com esse termo, a política, né? Para quem não conhece esse termo ou pensa que essa palavra só se trata da política dos deputados, vereadores, prefeitos, mas não, a política ela também está em todos os lugares, inclusive na nossa casa, e se a gente não souber e não entender ela, a gente pode acabar em maus lençóis, ou seja, a gente pode acabar não convivendo da maneira correta com as pessoas. Então aqui nós temos uma imagem, né, vocês podem ver, de pessoas, né, com o dedo levantado, e aí várias exclamações, as pessoas falando, né? Então a gente pode perceber que aqui é uma imagem que representa a democracia, né? E que todos têm o direito à vez de falar e de ser ouvido, né? E de ouvir também dentro de uma reunião, dentro de um espaço qualquer. Então vamos ao texto. A palavra política é derivada do termo grego políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade e também, em sentido mais abrangente,
a sociedade organizada. Então, são termos gregos, né, como o próprio texto diz, que vem de cidade. Olha só, a polis, ela vem da cidade, da organização da cidade. Para quem achava que política era uma coisa tão distante, né, a origem dela não é tão distante assim, tem a ver com a nossa vida também. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Dessa forma, a origem da política remonta à participação da comunidade, à vida coletiva. Bem diferente do que se costumou pensar sobre a política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano. Tá vendo, gente? Então, a política, ela é o quê? Ela é a participação da comunidade à vida coletiva. Então, todos nós temos a obrigação de pensar a política, né? Nós temos a obrigação de participar, né? Ah, eu não quero participar, então os outros vão participar por você, então você não pode reclamar, não é mesmo? O filósofo grego Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja, um ser que inconscientemente buscava a vida em comunidade, porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Então, o filósofo grego Aristóteles, ele vai dizer que o homem ele se diferencia dos outros animais por ser um animal político, né? Por ser um animal que busca a vida em comunidade. Então, essa é a ideia do grego, né? O grego ele sempre vai estar pensando que o homem ele precisa utilizar a sua razão, né? a sua forma de pensar, né? Ele acha que o homem ele não é uma coisa mecânica, ele não é igual aos outros animais. Por isso, se ele fosse igual, ele não estaria onde ele está hoje, ele não teria produzido o que ele produz hoje. Além disso, o animal político se diferencia dos outros bichos pela sua capacidade de se comunicar em nível complexo, diferentemente de outras espécies. Por meio da linguagem, o humano pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar regras para compartilhar o mesmo espaço. A política para Aristóteles começa no seu familiar, na convivência entre familiares e depois se expande para o resto da sociedade. A não ser que você seja um eremita, um indivíduo que foge completamente do convívio social, não conseguirá escapar da política. Então, a política ela está em todos os lugares. Uma hora ou outra você vai estar participando, né? Na escola, em casa, com os colegas, todos os lugares você pode estar exercendo a política. Bom, gente, esse texto aqui, a fonte dele é do site Politize, quem quiser ir lá conferir mais coisas, tem muita coisa interessante nesse site, né? Então vamos para a atividade. Explicando aqui a atividade para vocês. Segundo o texto, o que é política? Então, como é que eu faço para responder uma pergunta dessa? Essa é uma pergunta de compreensão do texto, ou seja, essa pergunta ela está no texto. Então, você vai ter que ler o texto novamente e vai responder de acordo com o texto. Segunda questão, o que é o animal político definido pelo filósofo grego Aristóteles? Outra pergunta que também é de compreensão do texto. Então, você vai lá e vai pesquisar e vai colocar a resposta aqui. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula, que vocês consigam pegar e assimilar, né, a revisão. Os conteúdos que tem aqui no vídeo vão estar na prova de vocês. Certo? E até a nossa próxima semana. Um forte abraço e até mais.